Bom dia a todos. Hoje a gente vai para a aula 6 do nosso curso FIC. Hoje a gente vai entrar na parte de séries de potência. A gente estudou a parte de sequência numérica, estudamos a parte de séries numérica, inclusive fizemos a nossa avaliação ontem. Depois, vocês me dêem um feedback, o que vocês acharam a respeito. No final da aula, vocês podem falar a respeito do que vocês acharam da prova de ontem, que a gente fez. Então, hoje a gente vai começar a série de potência. Então, vai a seção 11.8 do livro do Stuart. No nosso material é o capítulo 3, ok? Eu mandei para vocês o material que a gente vai estudar hoje e na quinta-feira. A gente vai estudar esse começo de série de potência hoje e representação de função por série de potência, 2 sessões hoje. E na quinta-feira a gente vai estudar séries de Taylor e séries de Maclaurin, ok? Na quinta-feira. Então a gente vai ver essas 3 sessões nessa semana. E aí na semana que vem a gente vê a última sessão, que é aplicações do polinômio de Taylor, que é a 11.11, e começamos também a parte de função de mais de uma variável, ok? A parte de limite e continuidade também até a prova do dia 15. Então vou apresentar aqui para vocês o que a gente vai estudar hoje. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Sim. O áudio tá bom? Se o vídeo travar, vocês avisam. Eu estou usando um celular hoje como câmera aqui. Pode ser que esse negócio trava, aí a gente volta para outra câmera, ok? Se estiver travando o vídeo, aí vocês me avisam aí. Então, vamos lá. Então, aula 6 do dia... Sávio deve ter entrado com outro login, que ele já tinha entrado. Bom dia, Sávio, novamente. Então, a aula do dia 6. Aula do dia 6. Aula 6 do dia 30. Hoje é dia 30. Capítulo 3, ok? Então, vamos colocar aqui vermelho. Séries de potência. O que é a série de potência? Série de potência nada mais é do que uma expressão dessa forma aqui, ó. Cn x elevado a n. Oi, filho. Quero misto quente? Não, agora não. Meu filho, viu, gente? Desculpa aí. Ai, ai, coisa ao vivo é assim mesmo. Perguntando se eu quero misto quente. Bom, então a série de potência, voltando aqui, é uma expressão da forma Cn x elevado a n. Agora, qual que é a diferença dessa série de potência aqui para séries... Você ri, né, Gabriel? Qual que é a diferença dessa série de potência para série numérica? A diferença é que agora a gente vai colocar uma variável, tá vendo? Que aparece um x aqui. Se fosse só o Cn, esse Cn faria o papel do AN que a gente estava estudando. A gente estava estudando séries dessa forma aqui, né? Ou seja, esse Cn aqui seria esses números AN, e isso seria uma série numérica. Então, quando eu coloco o x, agora eu tenho o que a gente chama de uma série de potência, beleza? Então, eu vou ter uma variável, e aí a pergunta é, para quais valores de x essa soma vai convergir ou divergir? Ou seja, continuamos na mesma história, né? Em saber onde converge e onde diverge. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função f de x, ok? Porque depende de x. A diferença dessa função aqui para um polinômio que a gente já conhece é que um polinômio ele tem um grau fixado, né? Um polinômio de grau 2, de grau 3, de grau 1000. Aqui não, esse n ele vai para infinito. Então é como se fosse um polinômio com infinitos monômios, né? Beleza? Ficou claro o que significa uma série de potência? Ficou claro, gente? Ficou? Sim. Então, voltando lá. Sábio falou repete. Bom, o que é uma série de potência, Sábio?
voltando, uma série numérica, o que a gente fazia? A gente somava números, né? Era o A1 mais o A2 até o AN. Continuava, né? Isso aqui era números. Esses números aqui, vocês lembram que era quem? Era números reais, era, na verdade, as imagens da função sequência, beleza? Agora, qual que é a diferença de uma série numérica, né? Essa série aqui, ó, para a série de potência? A série de potência, eu vou ter, além desses números, eu vou ter uma variável que acompanha eles, tá vendo? Aqui tem um x elevado a zero, aqui tem um x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, e assim vai. Esses x, eles são variáveis, tá vendo? O x é uma variável. Bom dia, Rafaela. O x é uma variável e esses c's que aparecem aqui, ó, são constantes. São constantes. Bom dia, Ana. São constantes, beleza? Então, a diferença de uma série de potência para uma série numérica é que a série numérica você soma números. Na série de potência, você vai ter monômios que compõem um polinômio de grau infinito, se a gente pode dizer assim, ok? Porque esse n aqui, ó, ele vai para mais infinito na minha série, ok? Tá vendo? Ela se assemelha a um polinômio, a diferença é que tem infinitos termos. Ficou claro, sabe? Sim. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma série mais geral, tá vendo? O que significa mais geral? Agora, ao invés de eu pegar só x, eu vou pegar esse x e vou subtrair a. Esse a aqui é um número fixado. Depois a gente vai ver o que significa isso. Esse a aqui é onde a série vai estar centrada, porque depois a gente vai perguntar coisas do tipo como que a gente consegue, por exemplo, pegar uma exponencial e fazer um polinômio que se assemelha a essa exponencial na vizinhança de um determinado ponto. Então, por isso que a gente fala que ela está centrada no A, tá vendo? Então, a gente vai fazer potência agora, os monômios vão ter, nos termos dos monômios, x menos A, tá vendo? Todos vão ter x menos A elevado a zero. Aqui não aparece porque é elevado a zero, dá 1, né? Aqui é elevado a 1, aqui é elevado ao quadrado, aqui é elevado ao cubo e assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma série de potências sobre A. Nesse caso aqui de cima, o meu A é o zero, tá vendo? Porque nesse caso aqui, ó, é como se fosse x menos zero elevado a n, porque x menos zero é o próprio x, tá vendo? Então, essa aqui, ela tá centrada no zero. É um caso particular desse caso aqui, beleza? Quando você pega o A igual a zero, é o que tá falando aqui embaixo, tá vendo? Aqui a gente observa que todo número elevado a zero vale 1, inclusive o próprio zero, beleza? Porque zero elevado a zero, a gente sabe que é indeterminação, né? Se é indeterminação, pode valer qualquer valor. Então, a gente vai pegar como sendo 1. Aqui a gente fala também que, observe que essa série de potência, ela sempre vai convergir se o x for igual a A. O que significa? Porque se você pegar o x igual a A, concorda que esses termos aqui todos dão zero? Porque vai ficar A menos A. Bom dia, Luane. Vai ficar A menos A, não vai? Ó, A menos A dá zero ao quadrado, depois zero ao cubo. Concorda que vai sobrar só o C0? Se sobra só o C0, é porque o quê? Essa série dá um valor finito, beleza? Ou seja, converge quando o x igual a A. Aquela primeira lá de cima, se o x for zero, que é o caso, o A aqui, ó. Se o x for zero, também vai dar só o C0, tá vendo? Se o x for zero aqui, ó, zero ao quadrado, zero ao cubo. Todo mundo daqui para frente vai zerar, só vai sobrar o primeiro termo. Então, o que a gente tem? Como que a gente vai determinar a convergência ou divergência desse tipo de série? Então, a gente vai utilizar o teste da razão. Lembra o teste da razão que a gente viu na seção 11.6? Na última sessão que a gente estudou, antes da prova, a gente estava falando do teste da razão. A gente testava o quê? A gente testava esse limite aqui, ó. E se esse limite aqui fosse menor do que 1, convergia absolutamente, logo convergia, né? Porque convergia absolutamente significa convergência. Então, aqui nós temos um primeiro exemplo. Tá vendo que o CN aqui, ó, o CN que aparece lá, ó, ele vale
N fatorial. Então, o que acontece? Ele está chamando de AN. Quem que está chamando de AN? Ele está chamando de AN o CN vezes x elevado a n. Ou seja, esse combo todo aqui, ó, ele está chamando de AN, para fazer o teste da razão. Então, aqui o N, esse N que está aqui, esse N que está aqui, quando você calcula o AN mais 1, ele vai mudar para o N mais 1 aqui e vai mudar para o N mais 1 aqui também. Tá ok até então, gente? Bom dia, João Pedro. Todo mundo entendendo até então? Sim. Ana Luísa, sim. Vão dando feedback aí, viu, gente? Se não estiver entendendo também, falam para que eu possa repetir, para não ficar, como é que fala? Dúvida, né? Então, aqui, ó, primeiro exemplo. José Igor falou, como saber qual que é o CN? O que não tiver X, ok? O termo que não tiver X menos A elevado a N, o que sobra é o CN. Beleza? Porque o AN é CN vezes X elevado a N, ou então o AN pode ser assim, ó, CN X menos A elevado a N. Então, ó, pra você ver, esse pessoal aqui envolve o X, então o que sobra é o CN. Ok, Jair? Beleza. O primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui, ó, é essa série, perguntou para quais valores de x essa série é convergente. Então a gente vai utilizar o teste da razão, essa conta aqui acho que está tranquilo para todo mundo, inclusive vocês fizeram na prova ontem, né, alguma coisa parecida. No lugar do n, você troca por n mais 1, simplifica, e sobrou isso aqui, tá vendo? Isso aqui, o que acontece? Como o n vai para infinito, o módulo de x é constante, então, isso aqui com certeza vai para nós. Se o x não for zero, porque o único jeito disso aqui der um valor finito é se o x for zero. Zero vezes n mais 1 dá zero, o limite de zero dá zero. Agora, se o x for diferente de zero, essa série ela vai divergir. Então, o único valor de convergência, que perguntou, né? Para quais valores de x a série é convergente? Só se o x for zero. Porque se o x for zero, esse limite aqui vai dar zero, e zero é menor do que 1. Então, pelo teste da razão, converge. Ficou claro? Ficou claro, gente? Sim, sim, sim. Beleza. Então, vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo aqui, a gente vai trabalhar bastante com ele. Acho que vocês vão até decorar depois que função que vai representar essa série aqui. Que essa série representa. O próximo pergunta para quais valores de x a série x elevado a n sobre n fatorial. Observe que os n's aqui estão começando sempre do zero, né? Na série numérica a gente começava do 1. Aqui a gente começa do zero, ok? Por quê? Porque o primeiro termo lá, todo número elevado a zero vale 1. Então a gente pode utilizar o zero. Então a gente vai utilizar o teste da razão, faz a conta e o limite vai dar isso aqui, tá vendo? Cancela um x elevado a n com esse x elevado a n, vai sobrar um x aqui em cima, n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial, corta o n fatorial, beleza? Então sobra um n mais 1 aqui embaixo ainda, então dá zero. Zero é menor do que 1 para todo x, tá vendo? Para todo x, independente se você pega o x igual a 1.000, 2.000, 1.000.000, menos 1.000.000, qualquer número que você pegar aqui, ó, concorda que como o n está indo para infinito, uma hora esse aqui vai ficar maior do que isso aqui e vai para zero, não vai? Constante dividido por uma coisa que cresce muito, vai para zero, né? Então, para quais valores de x a série converge? Os reais todo. Então, a gente viu um exemplo que convergia somente para o zero, a gente viu outro exemplo que converge para os reais todo, e o próximo exemplo vai pegar um entre meio, tipo, não é tão radical como o primeiro, que só converge para o zero, e também não é tão liberal como o segundo exemplo, que converge para todo mundo. Então, essa aqui é uma PG de razão X, tá vendo? Quando você faz o teste da razão, o limite dá módulo de X, tá vendo? Porque vai cancelar. Tá vendo que aqui não aparece ninguém que multiplica? Pergunta José Igor. Como é que eu vou saber quem que é o CN? Aqui não aparece ninguém, tá vendo? Então, quem que é o CN? O CN vale 1 para todo mundo. Ou seja, o CN, ele vale 1 para todo N.
Quem que acompanha o x elevado a zero? O 1. Quem que acompanha o x elevado a 1? O 1. Quem que acompanha o x ao quadrado? O 1 também. Então, o Cn, ele vale 1, constante, beleza? Aqui nesse caso aqui deu menor do que 1. Para ter convergência tem que ser menor do que 1. Então, significa que vai convergir entre menos 1 e 1. Aí você poderia perguntar, e se o x valer exatamente menos 1? E se o x valer exatamente igual a 1? O que aconteceria com esse limite aqui? Vocês concordam que dá exatamente 1 o limite? Ok, gente? Dá exatamente 1 o limite? Uhum. Ó, se o x valer menos 1 ou se o x valer 1, quanto vai valer esse limite aqui? Concorda que vai ser 1 positivo? Porque o módulo de menos 1 é 1, o módulo de 1 é 1. Ok? E o que acontece quando o limite é 1 no teste da razão? A cola tá aqui, gente. Ó, pode responder, ó. Estão com preguiça hoje, hein? Benza a Deus, hein? Vamos, gente. Luane, Judson, Franciele, Estudando demais para a Gabriel, prova, agora meio Lucas. voado mesmo. Hã? Tá voando aí? Nós estudamos demais para a última prova, acaba que agora fica meio passado mesmo. Ah, vamos pegar no tranco aí, gente. Ó, pra você ver aqui, ó. O que acontece com esse limite aqui, ó? Esse limite aqui, quando o x vale 1 ou menos 1, o valor do limite vai dar 1 positivo, né? Vai dar inconclusivo. E se dá inconclusivo, o que a gente aprendeu no teste da razão? O que significa ser inconclusivo? Nada pode afirmar. Ou seja, pode ser o quê? Tanto convergir quanto divergir. Exatamente. E aqui está perguntando os valores de x que é convergente, não é? Então, se eu coloco x igual a 1 ou x igual a menos 1, eu posso ter certeza que é convergente? Não. Não, né? Então, nesse caso aqui, graças a Deus, a gente sabe que isso aqui é um APG, beleza? Mas na frente a gente vai ver. O que acontece? Quando tiver inconclusiva, a gente vai ter uma série numérica, a gente vai utilizar outro teste que não seja o da razão, né? Comparação, da integral, qualquer outro teste que a gente viu para poder ter certeza se converge ou não. Por quê? Porque pode ser que converge, pode ser que não. Então, nesse caso aqui, como é um APG, a gente tem certeza que quando é igual a 1, o módulo da PG, né, da razão, diverge. Então, nesse caso aqui, vai ficar aberto, aberto. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, temos 3 exemplos. O primeiro converge somente para o zero. O segundo converge para todo mundo. E o terceiro só converge nesse pedaço aqui, ó, no intervalo. Tá vendo? Juntando esses 3 exemplos, o que a gente tem? A gente tem esse teorema aqui, ó. A gente tem uma série de potência, tá vendo? Então, existem apenas 3 possibilidades, que é exatamente as 3 possibilidades dos exemplos que a gente viu acima. Esse aqui seria o exemplo n fatorial x elevado a n, que é o primeiro que a gente viu. Isso aqui só convergia se o x fosse zero, ou seja, x igual a a, tá vendo? Esse x elevado a n aqui é como se fosse x menos zero elevado a n, né? Ou seja, só converge se o x for a. Nesse caso aqui, é a série x elevado a n sobre n fatorial. Aqui o x convergia para qualquer valor real, lembra? O limite deu zero, zero é menor do que 1 para todo x. E nesse terceiro caso aqui, existe um número positivo R. Nesse caso aqui, o R do exemplo nosso foi exatamente o 1, né? De forma que a série vai convergir se o módulo de x menos R ou x menos A é menor do que R. O que significa isso aqui, ó? Significa que o x menos A ele está preso entre R e menos R. Ou seja, significa que o x soma A aqui todo mundo, ó.
significa que o x está preso entre a menos r e a mais r. No caso nosso lá, o a era quem? Era 0, né? E o r é 1. Então, aqui ficou 0 mais 1, 1. 0 menos 1, menos 1. Foi esse pedaço aqui, ó, do exemplo que a gente viu. Acabou de ver, né? Então, ele vai convergir aqui e vai divergir para o pessoal que está do lado de fora. O que significa módulo de x menos a maior do que r? Ou seja, é o pessoal que está antes do a menos r, aqui, ó, e o pessoal que está depois do a mais r, aqui, ó. Agora vai ter um problema exatamente no a menos r e vai ter um problema exatamente no a mais r. Por quê? O valor de a mais r e a menos r vai dar exatamente 1, o limite, né, pelo teste da razão. E quando dá 1, o que a gente viu? Que é inconclusivo, não é? Então, esses números aqui, ó, a mais r e a menos r, que são os extremos do intervalo, eles têm que ser testados separadamente. Beleza? Porque nesse caso aqui, o teste da razão vai dar o L igual a 1, inconclusivo. Alguns nomes especiais. Esse R aqui, ó, é chamado de raio de convergência. E os intervalos é chamado de... Tá vendo aqui? Fala por convenção... Ah, tá. Falando dos intervalos aqui mais embaixo. Esse R aqui é chamado de raio de convergência. Nesse caso aqui, R igual a 0 no item A, porque lembra que só convergia se o x fosse 0? Tá vendo que não tem nenhum intervalo aqui? Então, nesse caso aqui, a gente fala que o R é 0. No item B, convergiu para todo mundo, né? Se convergiu para todo mundo, então a gente vai convencionar que o R é igual a infinito. Beleza? Porque é os reais todo. E no item C, o R foi 1, né? Porque convergia, tá vendo? Entre menos 1 e 1. Então, tem essas possibilidades por raio. Nesse caso aqui, o intervalo de convergência, tá vendo o intervalo de convergência? Nesse aqui, o intervalo de convergência é só o ponto zero. Nesse aqui, o intervalo de convergência é os reais todo. E nesse aqui, o intervalo de convergência é exatamente do menos 1 até o 1. É chamado de intervalo de convergência. Então, temos as possibilidades aqui para os intervalos de convergência. Ó. Pode ser que não entra esse extremo e não entra esse extremo. Pode ser que esse extremo aqui não entra e esse aqui já entra. Pode ser que esse entra e esse não entra. E pode ser que os dois entram. O que significa isso? Pode ser que converge tanto nesse quanto nesse. Pode ser que converge só nesse e nesse não. Tá vendo? O parênteses significa aberto e o colchete significa fechado. Então, significa que esse aqui entra e esse aqui não entra. Esse aqui não entra, esse aqui não entra, esse aqui entra e esse aqui não entra, e esse aqui entra e esse aqui entra. Tá vendo o desenho aqui, ó? Converge no meio aqui, ó. Diverge daqui e daqui. E professor, aqui bom dia. Bom dia, Nados. Deixa eu te falar, mas Oi. Não falou anteriormente aí que era inconclusivo a convergência? Nos extremos? Isso. Então, por isso que você tem que usar outro teste, porque o teste da razão vai dar inconclusivo, porque o limite vai dar 1 nos extremos. Então, você tem que substituir os valores dos extremos na série e utilizar outro teste, tipo comparação, tipo integral, ok? Leibniz, você vai ter que utilizar outro teste que não o teste da razão e o teste da raiz, porque o teste da raiz também vai dar inconclusivo. Correto. Obrigado. Nada. Aqui tem os exercícios dessa sessão, ok? E agora a gente vai falar de representação de funções por séries de potência. Então agora a gente vai pegar a minha série de potência e vamos criar uma função f de x para ser representada por essa série de potência. Então o primeiro exemplo, que é o carro-chefe que a gente sempre utiliza, é uma PG de razão x, tá vendo? O termo aqui sucessor é o anterior multiplicado por x, tá vendo? Essa PG aqui, a gente sabe como é que é a soma dela. A soma dela é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Ok? A gente viu isso lá atrás.
Então, a gente vai definir uma função f de x exatamente dessa maneira, tá vendo? Então, uma função f de x. E quem que vai ser o domínio dessa função f de x? O domínio dessa função f de x vai ser exatamente os números x entre menos 1 e 1. Por quê? Esses valores aqui, ó, eu sei que a minha série, ela converge. Então, não faz sentido eu calcular, faz sentido eu calcular o f de meio. O que é o f de meio? É 1 dividido por 1 menos meio. Utilizando essa fórmula aqui, tá vendo? Agora, não faz sentido eu calcular o f de 2. Por quê? Quando você coloca 2 no lugar desse x aqui, ó, vai dar um APG com módulo maior do que 1. E a gente sabe que isso aqui vai para mais infinito. Não faz sentido você calcular a imagem de um, ou seja, colocar no domínio de uma função, número 2, de forma que a imagem do 2 seja mais infinito, concorda? Tem que ser um valor finito a imagem. Então, nesse caso aqui, não funciona. Só funciona para valores entre menos 1 e 1. Ficou claro? Ficou claro, gente? Ficou. Ficou. Sim, sim. Sim. Olha, aqui para vocês verem algumas somas parciais dessa PG. Essa aqui é a função original, tá vendo? F de x igual a 1 sobre 1 menos x. A f, eu acredito que é essa função aqui, ó. Essa função que laranja. Essa aqui, ó. Essa aqui que eu tô destacando. Essa aqui é a f, tá vendo? O que é o S2? O S2 é uma parábola, não é? Ó, uma parábola. 1 mais x ao quadrado. O S2 é essa parábola azul. Tá vendo que aqui na vizinhança do 1, a parábola ela é praticamente igual à exponencial? Bom, longe do 1, se você pegar, por exemplo, esse pedaço aqui, ó. Aqui é do 1, não, do 0, desculpa. Na vizinhança do 0, aqui o 0. A vizinhança do 0. A imagem da parábola e da função, quando você calcula, coloca o 0, vai dar exatamente 1, tá vendo? Eles passam no mesmo ponto. Tanto o S2 aplicado em 0 é igual ao F aplicado em 0. Ambos vai valer 1. O S3, o S7, o que é o S7? É somar até o sétimo termo, né? Ó, o S7 aqui, ó. O S7 é esse verde aqui, tá vendo? É uma cúbica. O S7 aplicado em 0 também vai dar 1. Por quê? Porque vai zerar esse pessoal daqui para frente, tudo, ó, vai dar 1. O S10 também aplicado no 0 também vai dar 1. Todos eles aplicados no 0 vai passar. O S10. O S10 é uma parábola, tá vendo? Quando é par, vai ficar parecido com uma parábola, e quando é ímpar, vai ficar parecendo com uma cúbica, tá vendo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais termos você somar, ó, o S10, tá vendo que o S10 ele acompanha a função exponencial desde aqui, ó, até aqui, ó. Quanto mais termos você soma, mais longe da origem você consegue ir para aproximar a função real. Observe se você pegar, por exemplo, sei lá, o S0. O que é o S0? Concorda que o S0 é exatamente só 1? É o primeiro termo, tá vendo o S0? O S0 é o primeiro termo, é x elevado a 0. O que é o x elevado a 0? É uma reta, né? Uma reta constante aqui, ó. Tá vendo que ele só vai coincidir com a função original só no 0? Por quê? Se você pegar algum pessoal aqui perto do 0, tá vendo que a reta já fica bem diferente da exponencial, tá vendo? Por quê? Porque você somou só um termo. Quando você foi somando mais termos, o que acontece? O gráfico foi fazendo o quê? Foi aproximando cada vez mais da função exponencial, tá vendo? Esse aqui foi aproximando mais, esse aproximou mais, esse aproximou mais, porque você somou mais termos. Então, a ideia de aproximar função por série, a gente faz isso localmente, é na vizinhança do ponto, beleza?
Então, o objetivo aqui é você substituir a exponencial, ó, essa função aqui, que é uma hipérbole, na verdade, né? Essa função aqui parece uma exponencial, mas não é exponencial. Eu tinha falado exponencial, mas não é exponencial, é a soma de uma PG. Substituir essa função aqui por quem? Por um polinômio, tá vendo? Porque a minha sequência das somas parciais vai ser um polinômio. Então, o objetivo de representar a função por série de potência é exatamente essa. Substituir uma coisa complicada, depois a gente vai ver, por exemplo, seno, cosseno, exponencial. A gente pode substituir essas expressões por polinômios. Trabalhar com polinômios é mais fácil do que trabalhar com determinadas funções, ok? Logaritmo a gente pode fazer utilizando polinômio, para poder aproximar na vizinhança de um determinado ponto. Dúvida tem então, gente? Tá tranquilo, tranquilo? Ainda não. Tá. Então vamos continuar aqui. Vamos fazer alguns exemplos. Aqui, ó, a observação. Note que as somas parciais representam bem a função f somente na vizinhança da origem, que eu tinha comentado para vocês, tá vendo? Porque a PG x elevado a n, ela está centrada no zero. Esse x elevado a n é a mesma coisa disso aqui, não é? Observe que os meus CNs que aparecem aqui são todos iguais a 1. Ok? Aqui eu tenho outra função. 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Como é que eu represento essa função com uma série de potência? E pediu também para encontrar um intervalo de convergência. Então, a ideia aqui é trocar esse mais x ao quadrado por menos x ao quadrado. Tá vendo que é a mesma coisa? Porque menos x ao quadrado, tá vendo que esse menos aqui, ele não tá ao quadrado, tá vendo? Então, isso aqui não vai ficar positivo, não. Isso aqui é negativo mesmo. Negativo com negativo vai dar esse positivo aqui, ó, original. Então, isso aqui tá com a cara da PG, né? Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Quem que é a razão? A razão é menos x ao quadrado. Observe que o menos não está ao quadrado, beleza? Quem está ao quadrado é só o x. Então, isso aqui é uma PG que ela vai oscilando, tá vendo? Você multiplica 1 por menos x ao quadrado, dá menos x ao quadrado. Multiplica menos x ao quadrado por menos x ao quadrado, que é a razão, vai dar mais x à quarta. Pega mais x à quarta, multiplica por menos x ao quadrado, vai dar menos x à sexta. E assim vai. Vai ficar mais, menos, beleza? Então, essa série aqui, a gente viu que a PG é do tipo x elevado a n. Esse x aqui, quem que é? É a razão, né? Então, a razão elevada a n. Aqui você pode fazer propriedade de potência. Tá vendo? Esse menos elevado a n é esse termo aqui, ó. E aqui você pode multiplicar, 2 vezes n, né? Vai ficar 2n. Então, a série que representa essa função é essa aqui, ó. Ok? Opa. É essa aqui, ó. Tá vendo? Menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Como isso aqui é uma PG, a gente sabe que uma PG converge se o módulo da razão for menor do que 1. Então, quando você faz essa conta, você vai descobrir também que o x tem que estar entre menos 1 e... Bom dia, Emerson. Você descobre que o x está entre menos 1 e 1. Observe que eu não preciso testar o menos 1 e o 1. Por quê? Porque na PG, a gente sabe que se a razão for exatamente igual a 1, diverge. Ok? Ou seja, eu não preciso calcular o teste da razão para poder fazer isso aqui. Porque isso aqui é um resultado conhecido de PG. Porque se eu não soubesse que isso aqui é uma PG, eu teria que calcular, pegar esse camarada aqui, quem que é? É o AN, né? Eu teria que calcular o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN e ver que isso, para quais valores de x isso aqui é menor do que 1. Só que eu não vou fazer isso aqui porque eu sei que é uma PG. Ok? Ficou claro para todo mundo?
Ficou, gente? Sim, sim. Ok, então vamos continuar. Qual que é o próximo passo? Se eu tenho uma função, nada mais justo do que eu falar a respeito de derivada integral dessas funções, beleza? Então, o próximo teorema, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar o que a gente chama de derivação termo a termo e integração termo a termo. Por quê? Porque série de potência é um polinômio. Se é um polinômio, ele é o quê? É soma de monômios, certo? Então, a gente sabe muito bem derivar monômio e a gente sabe muito bem integrar monômio. Por quê? Termo a termo, porque a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas e a integral da soma também é a soma das integrais. Então, por isso que o resultado é chamado de derivação e integração termo a termo. Então, eu vou pegar uma série de potência com raio de convergência, R. Observe que esse R aqui, ó, o que acontece? Por que eu não incluí o zero aqui? Porque se eu incluísse o zero aqui, a minha função seria uma função constante, ou seja, ela só converge se o x fosse igual a A. Só o A estaria no domínio da minha função. Então, para não ficar tão simplório essa função f de x, eu peguei o caso onde esse pessoal estaria pelo menos aqui, né? Mais possibilidades para x, ou também esse R aqui poderia ser infinito, ou seja, ser os reais todos, beleza? Então, está falando que a função definida dessa maneira, ela é derivável, portanto contínua. Por que portanto contínua? Porque depois eu vou integrar. A gente sabe que existe integral, para integrar a função, eu preciso de continuidade, né? Ou, no mínimo, seccionalmente contínua, né? Então, ela é derivável, portanto, contínua, nesse intervalo aqui, ó, A menos R e A mais R. E a derivada vale o quê? Então, aqui é a derivada normal, tá vendo? Derivada da constante zero, tá vendo? A derivada disso aqui é zero. A derivada disso aqui, conserva o C1, deriva x menos A. A derivada de x menos A é 1, então dá C1. A derivada disso aqui, esse 2 vai cair, conserva o C2, subtrai 1, vezes a derivada da dentro. A derivada da dentro aqui sempre vai ser 1. Por quê? Porque a derivada de x menos A vale 1, beleza? Utilizando a regra da cadeia. Então, 2C2x menos A. O próximo, o 3 vai cair, subtrai, fica 2, vezes a derivada da dentro, que é 1, e assim vai fazendo. Então, derivar, o que acontece? Esse n vai cair. Tá vendo que agora o novo CN, que o José Igor tinha perguntado lá, vai ser esse pessoal que acompanha isso aqui, ó, tá vendo? Esse aqui seria o CN tio, digamos, né? Se você quiser utilizar outra letra. O N vezes o CN original vai ser o novo CN, tá vendo? X menos A elevado a N menos 1. Essa função aqui, ela vai ter uma propriedade que ela possui o mesmo raio de convergência R, mas o intervalo de convergência pode mudar. A gente vai ver isso aqui depois. O que significa? Significa que os extremos pode ser que esteja na função e não esteja na derivada, ou vice-versa. Converge, né, nos extremos na função, mas não converge na derivada. E a integral? Ah, tá. Outra coisa interessante. Tá vendo que a derivada agora começa do 1? Por que começa do 1? Porque a função, ela começa do zero, não é? Quando você deriva esse primeiro termo aqui, ó, você perde ele, tá vendo? Então, por isso que a derivada, ela começa no 1 e não começa no zero. Porque a derivada da constante aqui é zero. Então, você perde esse primeiro termo aqui da função. Já a integral, não, né? A integral, ela vai começar no zero e, além disso, ela vai gerar uma constante de integração, tá vendo? Por quê? Essa constante de integração? Porque o primeiro termo aqui, ó, esse aqui, ó, C0, quando você integra C0, já vai gerar quem? Vai gerar um x menos a que multiplica o C0, né? Quando você integra essa parte aqui, ó, vai ficar quem? O que você faz para poder integrar? Você soma, como é que você integra um monômio, né? A integral de x elevado a n dx. É x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, nesse caso aqui, ó,
é C0, x menos A elevado a zero. O primeiro termo aqui, não é? O que você faz? Você soma 1 e divide por 0 mais 1. Então, por isso que a integral de C0 de x ficou quem? Ficou C0, que multiplica x menos A elevado a 1, dividido por 1. Que é o primeiro termo que está aqui, tá vendo? O próximo soma e divide, vai somando e divide. Então, o que acontece? Você vai pegar o termo geral lá, Cn x menos A elevado a n, como é que você integra isso aqui, ó? Integral da soma não é a soma das integrais? Não é assim? Integral da soma, isso aqui é um somatório, né? É igual o somatório das integrais. Esse aqui é constante, pode sair para fora da integral, não pode? Então vai ficar o quê? Integral de x menos a elevado a n dx. Que vai ficar quem? Cn mais uma constante, né? Quando você integra isso aqui, ó, vai ficar quem? Soma 1, vai ficar x menos a elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 mais uma constante da integração, né? Então, por isso que o resultado deu isso aqui, tá vendo? Uma constante que multiplica Cn, que é a constante original que você conservou, e a integral vai ficar x menos a elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Observe que possui o mesmo raio de convergência R maior do que zero também. Novamente, o intervalo de convergência, tá vendo? Essa observação aqui está falando que o intervalo de convergência ele pode mudar. Ficou claro o teorema? Sim ou não, gente? Sim? Só Gabriel? Emerson falou ok. Gabriel Araújo também. O próximo exemplo, a gente vai falar da função de Bessel de ordem zero. Essa função de Bessel, ela aparece lá na engenharia química. Ela é uma função dada por essa coisa meia feia aqui, tá vendo? Ó, observe que esse pessoal que tá vendo? Isso aqui tudo, ó, é o CN que José Igor tinha perguntado, ou seja, tudo que não é, ela é centrada no zero, ok? Ela é como se fosse x menos zero elevado a 2n. Então, tudo que não acompanha o x é o Cn, é a constante, tá vendo? Menos 1 elevado a n, 2 elevado a 2n, que multiplica n fatorial ao quadrado. Então, pediu três coisas. Pediu para determinar o intervalo de convergência, ou seja, utilizar o teste da razão. Pediu para encontrar a derivada e o intervalo de convergência que a gente vai ver novamente. E depois pediu para integrar, ok? A função e determinar o intervalo de convergência. Então, é um exemplo bastante extenso, né? Vamos lá, passo a passo. Então, vou utilizar o teste da razão. Então, a n quem que é? A n é a junção do Cn, lembra lá? O AN é a junção do Cn vezes o pessoal que dependia de x, ok? Nesse caso aqui, como essa entrada no zero, então esse A aqui vale zero e esse n aqui também é 2n. Então, a n é essa expressão toda aqui, ó. Juntando o x com números, né? Variáveis com os números. Aqui é o teste da razão normal, você vai pegar e trocar por n mais 1, todo mundo aqui, ó. Multiplicar pelo inverso, tá vendo? Trocou por n mais 1 aqui, ó. Esse pessoal aqui é o AN mais 1. Esse pessoal que tá aqui é o AN invertido, tá vendo? Ou seja, invertir aqui, ó, multiplicar pelo... Dividir é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso.
o que era numerador virou denominador e vice-versa. Aqui você cancela algumas coisas. Se você tiver dúvida nesse tipo de conta aqui, depois vocês me falam, beleza? Eu estou passando rápido por essas contas, é porque a gente tem feito essas contas mecanicamente várias vezes, né? Nos exercícios que vocês já fizeram também, aparece esse tipo de conta. Então, simplificando isso aqui, vai chegar numa expressão x ao quadrado dividido com alguma coisa que, dependendo de n, e o n vai para infinito. Então, novamente, isso aqui vai dar zero, por quê? Porque por mais grande que você pegue o valor de x, uma hora isso aqui, como vai para infinito, vai ultrapassar, né, constante. Tá vendo? Por mais que o x não seja constante, mas uma hora você vai fixar ele, né, para poder comparar. Isso aqui vai, como vai para infinito, isso aqui vai ficar maior, vai para zero, menor do que 1. Então, a gente descobriu que o intervalo de convergência é os reais todos, porque o R aqui vai dar infinito, né? Bom, se o R deu infinito, então para a derivada e para a integral também vai ser infinito. Não precisa nem testar, né? Porque o teorema garante isso. Aqui a derivada, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão aqui, ó. Vou derivar essa expressão aqui em relação a x. Tá vendo a derivada dessa coisa aqui em relação a x? Bom, isso aqui, ó, que depende de x. O restante aqui é tudo constante, tá vendo? A derivada, como é que deriva uma função assim, ó? Sei lá, você tem k vezes x. Como é que você deriva isso? Conserva o k e deriva o x, né? Vamos colocar x ao quadrado aqui para não ficar tão sem graça. Vezes 2x. Não é assim que a gente deriva? O que eu fiz aqui? Conservei a constante, tá vendo? Conservei a constante e derivei x elevado a 2n. Como é que deriva x elevado a 2n? O 2n cai e subtrai 1. Tá vendo? 2n caiu e subtraiu 1. Pronto. Só isso a derivada. Ficou claro? Sim, sim. Agora, ó, pra você ver. Aqui eu não precisava fazer essa conta, não, mas eu fiz a conta novamente. O que acontece? Eu peguei o termo geral da derivada e usei o teste da razão. Tá vendo que deu, novamente, deu os reais todo? Por que deu os reais todo? Porque o teorema garante que eles têm o mesmo raio de convergência, ou seja, o R também tem que ser mais infinito. E a integral? Integral da soma, soma das integrais, tá vendo? Isso aqui tudo é constante, tá vendo? Isso aqui é constante. Então pode sair para fora da integral. E o que eu estou integrando, na verdade? Só o x elevado a 2n. Como é que integra isso aqui? Soma 1 aqui, tá vendo? E divide por 2n mais 1. Tá vendo 2n mais 1 aqui, ó? Porque esse pessoal que tá aqui, ó, já era constante. Já era essa constante aqui que eu tirei para fora, beleza? Então, o que de novo vai ter aqui? Vai ter o x elevado a 2n mais 1 da integral, dividido por 2n mais 1, mais uma constante. Tá vendo que eu coloquei a constante aqui, tá vendo? Esse aqui é exatamente o valor da integral, e esse pessoal aqui, ó, é exatamente o valor dessa constante que eu tirei para fora da integral. Ficou claro? Sim. Novamente, fazendo o teste da razão, eu não precisaria, porque nesse caso aqui deu, tá vendo? De novo, vai dar. Aí, observe que esse aqui deu um pouquinho diferente. Tá vendo que apareceu um N aqui no numerador também? Mas o que acontece? Observe, isso aqui tem grau 2, tá vendo? Esse aqui tem mais um N. Aqui embaixo tem pelo menos um N ao cubo. Concorda? Tem um N aqui e aqui tem um N ao quadrado. Então, aqui embaixo no denominador tem pelo menos um N ao cubo. Aqui em cima só tem um N, N elevado a 1. Então, o que acontece? Isso aqui vai para zero. Ok? Porque a ordem de grandeza do denominador aqui, ó, é maior do que no numerador. Então, isso aqui vai para zero. Então, novamente, o raio é mais infinito e o intervalo de convergência é os reais todo. Então, pelo teste da razão, novamente a gente viu que é os reais todo
o intervalo de convergência, o raio, né, mais infinito, e o conjunto dos reais é o intervalo de convergência. Aqui tem os exercícios da seção 11.9 do livro do Sturt. No nosso material é a seção 3.2.2. E a gente encerra a aula de hoje aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta que queira fazer? Até então, nenhuma. É bom que assistam a aula depois com mais calma, faça anotações, ok? Para poder fixar melhor o conteúdo. Beleza, até mais. Então, tranquilo, gente? Nenhuma dúvida da aula de hoje? Até quinta, ok? Tranquilo? Tudo ok por enquanto? Então tá bom. Eu vou interromper aqui, até não vai ter mais nenhuma pergunta não, né? Ok, então.